Escola Pública de hoje discute o projeto Escola Sem Partido. Neste programa, gravado na Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Edson Fasano. Historiador, mestre e doutor em educação, Edson é professor e integra o grupo de pesquisa sobre Paulo Freire da Universidade Metodista. Organizado nas redes sociais, o projeto Escola Sem Partido busca fiscalizar e combater o pensamento de esquerda na educação. Integrantes do projeto afirmam que o objetivo é evitar a doutrinação marxista e também retirar as obras de Paulo Freire das escolas. Porém, o Escola Sem Partido tem ameaçado o direito de professores se manifestarem nas salas de aula. Em algumas cidades, por exemplo, educadores correm o risco de demissão no caso de se manifestarem sobre política ou sobre questões étnicas e de gênero. Para os setores progressistas, o projeto é uma das estratégias golpistas para silenciar vozes divergentes. Mas, afinal, como a discussão ideológica deve frequentar o cotidiano escolar? Por que a escola sem partido ameaça o livre pensamento? Provavelmente, se a gente perguntar para um dos defensores deste autodenominado movimento Escola Sem Partido, se o movimento impede o livre pensamento, provavelmente eles vão dizer que não. Eles vão dizer que o movimento é exatamente pela defesa do livre pensamento e se colocar, esse movimento se coloca contrário, segundo eles, à doutrinação ideológica que se efetiva nas salas de aula da escola brasileira. Por outro lado, quando olhamos criticamente para os pressupostos que o movimento apresenta e defende, bem como as estratégias que eles utilizam, as pessoas poderão identificar que esses pressupostos defendidos são exatamente contrários ao que eles afirmam que é a defesa da pluralidade de ideias. Um movimento que defende a pluralidade de ideias não pode estabelecer para o currículo escolar proibições de temáticas que, em geral, estão diretamente vinculadas com os desafios da contemporaneidade, com os desafios que se caracterizam na sociedade, no nosso caso, na sociedade brasileira. Então, consideramos que o movimento Escola Sem Partido dificulta, sim, a pluralidade de ideias e não as defende. Por que podemos dizer isto? Porque eles partem de pressupostos que denominamos totalitários. Eles partem de um conceito de uma sociedade única, de uma história única, e eu poderia dizer até que se inspiram num debate que aconteceu nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, em que se dizia que a história havia chegado ao fim. Ora, que ideia era esta do fim da história? Era a ideia da existência de uma única possibilidade para a existência e a organização das sociedades humanas, que correspondia ao quê? Aos ideais neoliberais. Que o movimento ele foi criado em 2004. A pessoa que se também declara como criador do movimento é um advogado, o Miguel Najib, que conta a seguinte história. Ele diz que ele tinha uma filha matriculada em uma escola em Brasília e que sua filha um dia chegou em casa descrevendo uma aula que ela havia participado em sua escola, em que, segundo o Najib, o professor realizava ali a compreensão política que ele tinha do mundo e colocava como sendo aquela única verdade.
Assim, o exemplo que ele dá é que o professor comparou na aula a militância do Che Guevara com a militância, segundo ele, de Jesus Cristo. E aí o que ele faz? Ele vai até a escola, chega na escola e faz uma reclamação contra o que ele está chamando de doutrinação ideológica. E não recebe, por parte da escola, acolhida da reclamação. Então, ele vai, tenta organizar pais e alunos, e, para a surpresa dele, ele também não recebe apoio. E os alunos apoiam o professor. E aí ele vai dizer o seguinte, que o professor, na medida que atua na escola, e a escola no Brasil é obrigatória, e ele vai falar assim, bom, então, o que existe? Existe aí uma plateia cativa para o professor. O aluno não tem a opção de não assistir à aula, ele tem que assistir à aula. Se ele tem que assistir à aula por força da lei, porque é educação obrigatória, o professor, quando realiza, na visão do Najib, quando realiza a doutrinação, ele está fazendo o quê? Desrespeitando o direito à autonomia intelectual dos alunos e, portanto, ele diz assim, o professor acaba sendo um violentador dentro da situação. Nessa fala, a gente pode encontrar, e aí a gente vai fazendo relações com todo o texto produzido, com os documentos produzidos por este movimento, a gente vai fazendo relações sobre, primeiro, ao dizer que o aluno é obrigado a estar na escola por meio da legislação e que se constitui como uma plateia cativa do professor, indiretamente, o que ele está questionando? A ideia do direito subjetivo à educação e esta obrigatoriedade da educação vinculada ao quê? Fala assim, bom, já que tem que ser obrigatório, o professor não pode, portanto, falar sobre determinados temas, entre eles, ele vai dizer temas que se relacionam à responsabilidade da educação familiar. Por exemplo, ele diz, a questão de gênero que se tenta colocar na escola é um equívoco, não pode estar presente não pode estar presente no currículo, porque isso é de responsabilidade exclusiva da família. Ele vai dizer outras temáticas, como a situação da discussão étnico-racial, discussões ligadas a questões indígenas. Isto é uma ação política partidária na visão do movimento Escola Sem Partido. Portanto, é uma temática que não deveria estar contemplada dentro do currículo. E vai afirmar que uma coisa é escolarização e outra é educação. Que a escolarização, esta sim, deve estar presente na sociedade, mas como uma ferramenta, como um mecanismo para a constituição e a formação das pessoas para o trabalho, exclusivamente para o trabalho. E que educação, que tem uma perspectiva mais ampla, não é papel do Estado, não é papel da escola, mas é papel da família. Como a gente pode, então, notar sobre estes pontos, o que se verifica a um desrespeito a partir desses princípios defendidos pelo Escola Sem Partido, do artigo 205 da Constituição Brasileira. Esse artigo vai dizer, ou esse artigo diz, que a educação brasileira, ela é um direito do cidadão, um dever do Estado e da família. Portanto, coloca a formação como uma corresponsabilidade, não apenas privada, na sua dimensão familiar, mas também pública, sobre a responsabilidade do Estado. E diz mais, diz que essa educação deve se voltar para a cidadania e para o mundo do trabalho.
Portanto, quando se fala de cidadania, se fala de uma formação mais ampla, se fala de um processo educacional que este movimento autodenominado Escola Sem Partido tenta excluir. Por isso, tratam-se de princípios autoritários, pouco democráticos e que, em outras palavras, não deveria ser compreendido como a escola sem partido, mas o movimento da escola do Partido Único. Agora o professor Edson Fasano responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Na América Latina existem muitos projetos de educação midiática. Por exemplo, projetos para discutir com os alunos o funcionamento da mídia, interesses em jogo na produção de notícia e, principalmente, conscientizar os estudantes. Você acha que esse é o caminho para diminuir distorções que temos visto atualmente, como, por exemplo, alguns dos argumentos utilizados pela Escola Sem Partido? Educação e comunicação têm se caracterizado especialmente a partir da segunda metade do século XX como um desafio muito importante para nós que estamos diretamente ligados a esse processo formativo, mas também para a sociedade como um todo. A sociedade interativa coloca alunos com posições muito diferentes daqueles que recebíamos há 50 anos atrás. E a escola não pode mais ser exclusivamente o espaço da informação. Na verdade, a escola tem que se caracterizar como um espaço de construção do conhecimento. Ora, quando pensamos que a escola precisa se caracterizar como um espaço de construção do conhecimento, nós estamos já nos colocando como uma posição contrária ao que defende o movimento Escola Sem Partido, que vai dizer assim, olha, a ciência é neutra. A ciência é neutra e cabe à escola, basicamente, informar e trabalhar com neutralidade os desafios da informação. E aí, quando percebemos que esta prática de olhar a escola de uma forma meramente técnica e a escola sem a construção do conhecimento ou buscando uma interpretação crítica da informação, selecionando informações, etc., nós acabamos criando ou constituindo um grupo de pessoas, e vou dizer assim, até uma sociedade, que olha também para a mídia como se a mídia fosse neutra. Por isso me parece que, pedagogicamente, há dois desafios. Um mais amplo, que é pensar a informação e buscar interpretar, compreender fontes, compreender relações de poder que se colocam nessa sociedade desigual, pensar aspectos como hegemonia, quer dizer, domínio de ideias, e como essas ideias se vinculam ao poder econômico e às relações econômicas. Agora, como aliados neste processo de compreensão das relações de poder associados às ideologias, nós temos projetos muito interessantes de educação midiática, de educomunicação, em que os alunos deixam de ser passivos diante da relação da informação e vão se constituindo protagonistas, como sujeitos que, por meio da linguagem, vão não só se apropriando do processo de códigos, mas vão também interpretando, vão problematizando e vão desmistificando esta ideia da neutralidade que se divulga existir diante da mídia. O movimento Escola Sem Partido é um movimento que tem recebido muito apoio da mídia hegemônica, que tem recebido muito apoio da grande mídia. Ora, por quê? Porque esta grande mídia tem se associado a quem? Aos grandes poderosos. Tem se associado
aqueles que defendem, ou aquelas instituições, aqueles grupos financeiros que defendem a permanência desta relação de poder. Portanto, acredito sim que esses projetos de educomunicação, etc., que colocam o aluno como protagonista, como sujeito da relação de aprendizagem, pode contribuir para uma desconstrução ou para que se construa uma consciência destas relações de poder que tem dado sustentação a esta, vamos dizer assim, a este domínio de determinados grupos sobre a mídia e fortalecido isto que tem se chamado como movimento escola sem partido. Que, aliás, este movimento, ele acaba, na minha compreensão, tendo duas falácias fundamentais. Uma de ordem epistemológica, uma de ordem ligada à concepção de conhecimento, e a outra ligada à perspectiva política. E quando eu utilizo falácia, eu estou dizendo que este movimento compreende bem o que faz. Portanto, não é equívoco teórico e não é equívoco político. É intencionalmente a construção de uma confusão ao afirmar que ciência é neutra e que a escola tem que trabalhar com neutralidade. Essa compreensão estava lá no final do século XIX, com correntes como o positivismo, que foi superado no decorrer do século XX, comprovadamente, inclusive por novas vertentes do liberalismo. Agora, por que se retorna a isto? Pelo interesse da manutenção do poder. E no aspecto político, eles apresentam a ideia de que ideologia se associa exclusivamente com a esquerda, sendo que quem desenvolve principalmente o conceito de ideologia para que aponte a situação das relações desiguais de poder e como essas relações podem ser legitimadas por meio de ideias e por meio do domínio dos espíritos, é exatamente quem? É exatamente aqueles que eles acusam hoje como sendo os grandes doutrinadores ideológicos. Ora, nenhum conhecimento é neutro. Todo conhecimento é permeado por elementos ideológicos. Agora, qual é o desafio? É pensar o currículo escolar a favor de quem ele está sendo construído. O currículo escolar defende a quem? O que ele defende? Portanto, qual a concepção de ser humano que tem sido sustentada na educação e nas diferentes vertentes de educação? Qual é a concepção política que se coloca? Qual é a concepção de conhecimento? Estas três perspectivas precisam ser aprofundadas e, eu diria assim, até desmistificadas, para que a gente possa enfrentar e comprovar e demonstrar a falácia que é este movimento autoritário intitulado Escola Sem Partido.